Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do 24º Encontro Vitec de Tecnologias Preditivas. Meu nome é Isaac Lacerda, eu sou engenheiro aqui na Vitec e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje para acompanhar o nosso segundo dia desse encontro online, versão online. A primeira vez que a gente faz esse encontro completamente online, né? Então estou muito honrado de poder participar desse evento histórico aqui na Vitec. Hoje, nós vamos ter uma pequena inversão no nosso programa. Temos duas palestras programadas para o dia de hoje. Uma de gestão de ativos de conhecimento, outra de gestão de ativos e integração de técnicas preditivas. A gente teve que fazer uma pequena inversão na nossa agenda, então nós vamos começar com a palestra de gestão de ativos de conhecimento e logo em seguida a gente vai ter a segunda palestra do dia de gestão de ativos e integração de técnicas preditivas. Então, para a gente começar, o título da palestra de hoje, às 10 horas da manhã, vai ser Gestão de Ativos e Conhecimento como ferramenta estratégica na produtividade industrial. No nosso primeiro dia, a gente teve Allan Kardec, na terça-feira, falando um pouquinho sobre gestão de ativos e como que a manutenção preditiva alavanca a gestão de ativos. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma perspectiva um pouquinho diferente da gestão de ativos, que é considerando o ativo conhecimento, que vai ser muito interessante nessa estratégia de indústria 4.0, dentro da manutenção 4.0, e é um tema que não é tão abordado. Então vai ser uma palestra excepcional que a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de ativos de conhecimento dentro da indústria. Os nossos palestrantes hoje vão ser o Daniel Castro e o Fred Mendes, das empresas Plus Engenharia e Frieden, respectivamente. Antes da gente começar, só tem alguns recados para vocês. Primeiro, falar um pouquinho dessa estrutura desse evento. Para vocês, como eu disse, um evento bem diferente do que a gente tem costume de fazer, né? Eventos presenciais, mas a gente se transformou digitalmente, então por isso todo o nosso evento ele é feito de forma digital, de forma online, todas as terças e quintas-feiras do mês de setembro. Então, todas as terças e quintas, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma sequência de palestras com temas muito interessantes para vocês. Na próxima terça-feira, dia 8 de setembro, às 10 horas da manhã, a gente vai ter 3 apresentações, 3 palestras. Manutenção digital, desenvolvimento da indústria 4.0 na Vale, com o Rainer Teixeira. Aplicação de técnicas avançadas de análise de vibração em um soprador com efeito giroscópico, do Cleiton Carvalho, da Lumar. E, para fechar o dia, para fechar a terça-feira, nós vamos ter sistemas térmicos inteligentes para monitoramento de subestações elétricas com o Marcos Vinícius aqui da Vitec, nosso colega aqui da Vitec. Para que vocês tenham acesso à programação completa, é só entrar no site www.vitec.com.br/programacal, então sem ser cedilha e sem tio. É importante que vocês chequem as palestras por esse link, porque por algum acaso, por algum problema de agenda de um dos palestrantes, se houver qualquer alteração de palestra, esse link vai ter sempre a agenda mais atualizada. Então é importante que vocês chequem lá no vitec.com.br/programacal para vocês saberem quais são as palestras que vão vir em quais dias subsequentes, ok? O último recadinho aqui antes da gente começar a nossa palestra em si, um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. A Vitec Consultoria ela está no LinkedIn, no YouTube e no website também. Então, todas as informações sobre nossos eventos, informações técnicas, gravações de todas essas palestras vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube e no nosso LinkedIn. Então, não deixe de nos seguir para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades que a gente vai trazer para vocês, ok? Para o nosso evento, as perguntas elas vão ser feitas através do chat. A gente vai ter a palestra e a gente vai ter nossa palestra programada hoje, das duas palestras, a gente vai ter um formato de 50 minutos de palestra e 10 minutos no final para a gente responder algumas perguntas. Então, fique à vontade para que você possa enviar suas perguntas. Para enviar a pergunta, você só tem que ir no botão Fazer uma Pergunta no canto direito inferior da sua tela. Faça a sua pergunta, envie para a gente durante a apresentação, que no final a gente vai responder isso, a gente vai separar um tempinho, uns 10 minutinhos, para a gente poder responder sua pergunta. Então, faça sua pergunta, traga sua dúvida, traga seus comentários, seus casos, para que a gente possa enriquecer essa discussão. Nossos palestrantes de hoje, o professor Daniel Henrique Castro, PhD, engenheiro mecânico aeronáutico, com doutorado em engenharia de materiais na Alemanha, trabalhou nas áreas de manutenção,
produção e projetos em diversas empresas do setor siderúrgico, setor de geração de energia, indústria aeroespacial na Alemanha, Brasil e Argentina. Tem especialização em TQC, Total Quality Control, pelo Japão, especialização nas técnicas de reciclagem de veículos pela IRSC, Kanazawa, Japão. Experiência prática na implantação de manutenção produtiva total, sistemas de manutenção com base na análise de confiabilidade e implantação e desenvolvimento de soluções informatizadas na área de gestão de manutenção, análise de confiabilidade e análise de falha. Palestrante internacional com atuação em congressos e seminários na Alemanha, Estados Unidos, Japão, Brasil, Chile e Equador. Atualmente é diretor da empresa Plus Engenharia, Treinamento e Consultoria Limitada, é professor do curso de mestrado de Engenharia Mecânica no Cefet de Minas Gerais e coordenador do projeto de gestão de conhecimento, parceria com a Plus Engenharia Frieden e Emilina. Nosso segundo palestrante é o Fred Mendes, engenheiro civil pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, especialista em contratos, fiscalização e medições de obra pela INBRC. Fundador da Frieden Desenvolvimento Imobiliário, apaixonado há mais de 10 anos pela promoção de boas práticas e inovação na cadeia produtiva da construção civil. Então, por favor, sejam os dois muito bem-vindos, Fred, professor Daniel, a palavra está com vocês. Muito obrigado. Ok, pessoal. Bom dia. Bom dia. Está todo mundo ouvindo aí a apresentação? Tá ok? Sim, perfeito. Tá ok, né? Bom, já fizeram uma boa apresentação minha, né? Introduzindo aí essa sessão, né, do dia de hoje. Muito obrigado aí por participar, né, a Vitec, né, por esse empreendedorismo aí, para poder botar no ar esse workshop. Agora nós chamamos de webinar, né? É uma forma da gente se encontrar, né, mesmo no meio de toda essa situação complexa que a gente está vivendo, né? Mas acho muito importante, né, a gente poder se encontrar, porque é a forma da gente avançar, trocar ideias e a gente se comunicar, tá? Nós estamos agora com essa primeira palestra, teve uma mudança, né, em relação à ordem das palestras, né? Eu vou ser o primeiro palestrante, eu vou ver se o Fred vai conseguir participar, não sei se ele vai se adequar a essa mudança de horário, senão a parte dele também eu posso fazer. Mas a ideia, a princípio, é falar hoje sobre um tema que eu acho central, mais no momento que a gente está vivendo, que é o tema de gestão de ativos de conhecimento, né? Assim, todo mundo conhece o tema de gestão de ativos, eu acho que o evento, né, de hoje está muito voltado para esse público, né, de manutenção, né, que está acostumado a entender a palavra de ativos. Aqui estou introduzindo o tema de ativos para uma outra linha de raciocínio, né, mas não deixa de ser também uma gestão de ativos, que é a gestão de ativos de conhecimento, tá? Assim, o tema é um tema muito importante, assim, já foi feita, em princípio, essa apresentação minha, né? Eu já trabalhei com bastante coisas nessa vida minha, né? Já tenho mais de 40 anos de experiência, né? Trabalhando em engenharia mecânica, em diversos setores, muito mais voltado para manutenção, né? Com certeza. Mas trabalhei na área de projetos, materiais, né? Engenharia reversa, reciclagem de veículos. Eu estou coordeno um projeto muito grande de reciclagem de veículos, que é um tema muito importante aqui para o Brasil, um tema que eu trouxe do Japão. Aqui está as empresas por onde eu passei, né? Vocês veem aqui, Comissão Nacional de Energia Atômica, Argentina, né? Centro Aeroespacial de Colônia, na Alemanha, né? Trabalhei na área aeroespacial lá. Depois um centro nuclear também na Alemanha, né? Na área de energia.
Na Mannesmann, né, na empresa que hoje é Valorec, né, eu trabalhei também muito tempo, né, quando eu comecei a trabalhar no Brasil, e trabalhei mais de 22 anos, né, no Cefet, né, como professor. Eu terminei me aposentando agora no início desse ano, mas continuo trabalhando como professor no curso de mestrado, né, do Cefet. Estou me dedicando agora full time à empresa Plus Engenharia, uma empresa que nós, com minha esposa, né, nós criamos assim que a gente chegou aqui no Brasil, né, nós temos mais quase 30 anos trabalhando nessa área de engenharia. E a ideia é apresentar a vocês um projeto que a gente está lançando, né, um projeto de parceria, né, da Plus, né, a nossa empresa de consultoria, Frieden, né, uma empresa que trabalha muito na área imobiliária, e também a empresa de TI, né, Emelina, né, que está formando essa parceria para poder criar esse projeto, em princípio, colocar em funcionamento esse projeto, que é um projeto bastante audacioso, acho que todo mundo vai estar interessado em escutar. O ano passado eu participei também, né, do evento aqui na Vitec e fiz uma palestra, em princípio, também introduzindo esse tema. Agora, um ano depois, né, mesmo no meio de todo esse processo complexo que a gente está vivendo, nós estamos lançando agora a plataforma, uma plataforma já preparada para que as empresas possam trabalhar com esse tema de gestão de conhecimento. Vamos a introduzir um pouco o tema, né? Por que isso? Por que falar de conhecimento hoje e de gestão de ativos de conhecimento? Bom, nós estamos vivendo, como todo mundo já sabe, processos muito complexos, né, a nível mundial, né? Oscilações muito grandes, né, originadas por motivos diversos, né? Temos problemas ambientais acontecendo cada vez mais frequentemente, né, que atacam diretamente a economia de todos os países, né? Nós temos problemas políticos, né? Todo mundo já sabe, né? Que isso está cada vez mais frequente, quase todos a nível mundial, né, problemas econômicos e macroeconômicos, né, originados por diversos fatores, como nós temos agora esse problema, né, do vírus, né, que todo mundo conhece. Mas, em princípio, a situação que a gente está vivendo, uma situação muito marcada por crises constantes, né? Consequência disso, aí eu gostaria que vocês observem com cuidado esse diagrama aqui, um diagrama muito interessante, né? Aqui embaixo está o link, né? Onde vocês podem consultar diretamente esse diagrama. Esse diagrama, em princípio, mostra a taxa de participação na força de trabalho dos Estados Unidos, né? Então, isso está ligado aos Estados Unidos, porque é um dado, em princípio, bem consistente, né? É um dado que mostra, em princípio, a evolução, né, do emprego nos Estados Unidos, de 1950 até os dias atuais, né? Então, extremamente interessante essa evolução, né, da taxa de emprego nos Estados Unidos. Isso aqui foi levantado, em princípio, pelo Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, então há confiabilidade total nesses dados. Então, a gente percebe aqui áreas cinzas, vocês veem aqui, né, na vertical, áreas cinzas, que são áreas de crises econômicas nos Estados Unidos, né? Então, é uma coisa que a gente percebe, né, que de 1950 até praticamente o ano 2000, a taxa de emprego só foi aumentando nos Estados Unidos, com, evidentemente, nas crises, momentos de desemprego, né? Normalmente, em cada área cinza aqui, você vê que tem uma queda no nível de emprego. Então, sim, quando acontece uma crise, né, normalmente as empresas têm que reduzir, né, o custo operacional, aí acontece desemprego, né? Você vê que isso é uma constante. Aqui nós temos agora uma situação complexa, mais complexa ainda, a partir da última crise de 2008, essa crise que aconteceu lá, né, pelo boom, né, que teve lá, a burbuja econômica lá, imobiliária, né, nos Estados Unidos, que impactou o mundo inteiro. Então, aqui 2008, né, crise financeira de 2008. Aqui a gente vê uma queda muito importante, né, do emprego, foi a maior de 1950, nessa época. Mas o que acontece? A gente percebe que desde o ano 2000 até os dias atuais, o emprego nos Estados Unidos só vem caindo, né? Lógico, tem, depois das crises, um nível muito grande de desemprego,
você vê que essa crise de 2008 não foi superada até os dias atuais, né, em termos de emprego. E mesmo assim, a gente não está vivendo agora uma crise adicional, que é a crise, né, que todo mundo conhece, né, do coronavírus. Né? Então, assim, a gente vê, então, que nós estamos marcados, os setores, em princípio, de trabalho, estão fortemente marcados por essa crise que a gente vive. Né? E desde o ano 2000, a gente está com uma redução constante do emprego. Ok, isso aqui se refere aos Estados Unidos, mas é importante entender que isso, em princípio, acontece em praticamente todos os países do mundo. Só que os Estados Unidos têm um levantamento muito consistente desses dados. Né? Bom, o que acontece com isso? Vamos saber agora a consequência de tudo isso também. Aqui tem outro dado muito interessante, né? Vocês podem consultar isso aqui também nesse link que está aqui embaixo. Isso aqui é um dado também muito consolidado. Ele mostra, em princípio, né, o nível de produtividade mundial, ou seja, a nível do mundo inteiro, todos os países do mundo, produtividade mundial, levantado pela OCDE, né, a Organização, né, Internacional, né, de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esse indicador aqui, vocês veem, é o ISIC, revisão 4, é um índice que se levanta há muitos anos, vocês veem aqui, está de 1995, tem históricos anteriores, mas a gente vê aqui também o impacto que todas essas crises têm em termos de produtividade. Né? Aqui a gente vê também, em 2008, a crise financeira de 2008, como marcou, né, essa produtividade mundial. Até esse ano, né, 2008, a produtividade mundial estava na faixa aí de 4% ao ano, ou seja, a variação anual, né, 4% de crescimento ao ano. Né? E depois de 2008, isso cai assim, violentamente. Você vê aqui a queda foi enorme, teve um aumento em 2010, mas depois voltou outra vez a cair. Então, a gente vê aqui o patamar, né, 4% antes de 2008, e hoje uma retração que não foi superada ainda, né, de mais de 65% na produtividade mundial, em todos os setores produtivos do planeta. Ou seja, a gente tem que ter uma ideia da ordem de grandeza desses dados. Né? E vejam que nós estamos agora vivendo uma crise muito maior ainda. Ou seja, isso para a gente entender o que está por vir. Bom, além de tudo esse ambiente, em princípio, de crises que nós estamos vivendo, né, nós temos outros aspectos que devem ser considerados. Nós estamos vivendo, né, e todo mundo sabe também, né, que nós estamos vivendo uma explosão de conhecimento em diversas áreas e diversos setores, muito mais nos setores de produção. Né? Assim, aqui mostro um diagrama que tenta ilustrar isso que já foi falado muitas vezes, né? Acho que todo mundo já conhece, o Allan Kardec já também mencionou, a evolução industrial, né, nos últimos 200 anos, né? Começando aqui com a operação de máquinas, diversas tecnologias foram desenvolvidas, né? Indústria 1.0, a gente marca até com gerações 1.0, 2.0, 3.0, em princípio, isso aqui só é parte de uma evolução contínua, né, tecnológica. Então, por isso, o conhecimento está só aumentando aqui. Né? Nós estamos trabalhando aqui na indústria 4.0 com tecnologias como robótica, inteligência artificial, né, internet das coisas, né, interligando tudo com tudo, em princípio, né? Mas o que acontece? Isso é um acúmulo de conhecimento. Nenhuma dessas tecnologias substitui as anteriores. Tudo isso vai se acumulando. Muito mais, em princípio, quando a gente fala de sistemas de produção. Então, o que acontece? Nós estamos hoje em uma situação onde estamos vivendo em crises cada vez mais frequentes, com uma variação enorme no nível de emprego, enorme, né? Isso não vai mudar, aliás, isso vai ser cada vez mais forte nos próximos anos, interligando quase todas as empresas, todas as organizações, todos os setores dentro das organizações, interligando as pessoas e criando cada vez mais interfaces que devem ser gerenciadas. Então, uma empresa deve gerenciar hoje clientes externos, clientes internos, fornecedores, uma série de interfaces que, em princípio, só vão ir aumentando. Né?
Então, se a gente resume, em princípio, tudo isso, nós vemos, em princípio, aqui a seguinte tendência, né, para todos os processos corporativos, né? Primeiro, nós estamos vivendo com estabilidade cada vez mais comprometida, então menos estabilidade em todos os sentidos, né? E, por outro lado, um aumento cada vez maior de conhecimento a ser inserido nos setores de produção. Ou seja, isso não vai mudar, né? É evidente que essa é a tendência global para as próximas décadas. Em tudo isso, em princípio, a gente tem que resgatar o tema do conhecimento, né? Por isso que é o tema central, né, que a gente vai atacar nessa palestra. Nós vamos continuar atacando isso a semana que vem, tá? E a semana que vem nós vamos ter uma outra palestra, onde nós já vamos a mostrar dados concretos de tudo isso, tá? Nós já estamos trabalhando com algumas empresas nesse projeto. Então, vocês vão poder ver alguns resultados que já algumas empresas estão colhendo com base nessa tecnologia. Agora, é importante entender quanto que vale o conhecimento, né, para uma empresa. Isso é algo muito difícil de definir. Por quê? Porque o conhecimento não se quantifica, é difícil quantificar. É uma qualidade intangível associada ao ser humano, né? Como a honestidade, a compaixão, etc. Só que o que acontece? Nós precisamos quantificar isso, né? Então, para avançar nessa análise, é necessário compreender qual é o valor do conhecimento em função do benefício que ele tem para o próprio ser humano. É a única forma. Porque nossa espécie só conseguiu desenvolver essa aptidão para sobreviver perante outras espécies e superar os desafios impostos pelo próprio planeta. Nessa imagem, nós estamos desenvolvendo essa aptidão do conhecimento devido à nossa condição de sobrevivência, né? Nós batalhamos durante milênios. É interessante entender aqui essa figurinha próxima, muito interessante aqui, né? Você vê uma árvore, né, de crescimento do ser humano no planeta, né? Aqui nos últimos 600.000 anos, né, começou assim nossa gênesis, né, aqui com esse Homo heidelbergis lá na Europa Central. E aí você vê a luta da sobrevivência foi dura, né? Assim, 600.000 anos, aqui 300.000 anos atrás apareceu o Homo sapiens, que é a nossa condição praticamente atual. 300.000 anos se espalhando pelo mundo inteiro, né? Você vê a África, a Eurásia, etc. Então, nós nos espalhamos, mas essa expansão nossa se deu pura e exclusivamente através de conhecimento, da gente criar, em princípio, conhecimento. E esse conhecimento se concentrou em 3 áreas principais. Primeiro, nós criamos rotinas que garantiam nossa sobrevivência em relação a necessidades básicas, como alimentação, abrigo e defesa. Essa foi a nossa linha mestre. Nós desenvolvimos rotinas que garantiam nossas necessidades básicas, as necessidades que permitiam sobreviver nas condições atuais que o planeta sempre nos apresentou. Então, assim, é importante entender o valor da rotina. Então, a rotina é o que garante, em princípio, nossa alimentação, nosso abrigo, nossa defesa, a condição básica, em princípio. Mas o que acontece? Não só da rotina a gente vive. Por quê? Porque o próprio planeta muda as suas condições. O ambiente muda, né? As condições de alimentação mudam, de abrigo e defesa também. Então, aí nós aprendemos, ao longo de toda essa história, a tratar não conformidades. Então, esse é outro tipo de conhecimento que a gente vai desenvolvendo, né? Ou seja, nós continuamos tentando garantir as necessidades básicas, mas revertendo condições de falha na situação atual, que nos impediam, às vezes, a nos alimentar, ter abrigo e também defesa. Então, o que acontece? Nós temos rotinas, né? Quando a coisa não funciona bem na rotina, aí acionamos outra etapa cognitiva, que é o tratamento de não conformidade. São palavrinhas bastante técnicas que você já conhece, por isso estou tentando atrelar um pouco o que a gente já conhece. Rotina, não conformidade. Só que o que acontece? Fora disso, tem os eventos extremamente complexos, aqueles que mudam nossa sobrevivência de forma drástica. Então, ali, nem a não conformidade
nos conseguir salvar. Então, nós precisamos entrar em outra linha cognitiva, que é a linha da melhoria. Então, a melhoria é a mudança extrema. É aquilo que, sem isso, a gente não consegue sobreviver. Superar as necessidades básicas, otimizar os processos para poder superar as condições atuais. Mesmo para poder nos alimentar, abrigar e defesa. Então, o que acontece? Por que eu falo disso? Porque essas três características do conhecimento, rotina, tratamento de não conformidade e melhoria, ele está presente em toda empresa. Então, esses conceitos podem ser transferidos para qualquer organização. Eles são válidos para qualquer empresa, tanto na área pública como na área privada, em princípio. Eles são conceitos que devem ser, agora, atacados com muito cuidado por todas as empresas. Então, o que acontece? Nos ambientes corporativos, nós temos rotinas, nós temos tratamento de não conformidades, temos melhorias. Os três tipos de conhecimento. Qual que é o objetivo? A rotina é garantir a sobrevivência nas condições atuais. Mesma coisa que acontecia com o ser humano. TNC, o tratamento de não conformidade, é reverter a situação de falhas. E melhoria é superar as condições atuais, ou seja, condições extremas. Qual que é o valor de cada um desses conhecimentos? Aqui está, você vê em vermelho. A rotina, o valor do conhecimento está dado no faturamento da empresa, é a alimentação da empresa. O TNC é a recuperação da perda de faturamento. E a melhoria, em princípio, é a melhoria em termos de faturamento da empresa. Então, a gente vê nesse diagrama um pouco o valor desses três tipos de conhecimento. Então, o faturamento da empresa, né? Rotina. Né? Em condições normais, nós trabalhamos na rotina. A maior parte das nossas atividades é rotina. Quando a coisa não funciona bem, então manutenção para uma máquina. A não conformidade. Aí vem um tratamento de não conformidade, uma análise de falha, para tentar reverter e voltar à condição anterior. Só que a gente tem a melhoria, ou seja, a melhoria é para a gente pular de patamar. Vocês veem aqui, sair de um nível de faturamento a um nível superior. Aí o que acontece? Como funciona isso em uma condição normal de trabalho? Então, aqui nesse outro diagrama a gente tenta mostrar isso. Ou seja, nós temos ciclos de TNCs e ciclos de melhorias. Né? O que está aqui em cor mais laranja aqui é ciclo de TNC e verde, ciclo de melhoria. Se, em princípio, nós estamos conformes, né, com o que está acontecendo na situação atual, nós trabalhamos ali na gestão neutra de conhecimento. Você vê aqui, horizontal, não sobe nem desce. O nosso faturamento da empresa é constante. Né? Só que o que acontece? Nós estamos continuamente fazendo TNCs, o tratamento de não conformidades, e pequenas melhorias. Mas nós não conseguimos sobreviver em condições mais críticas. Se o faturamento cai, né, nós temos uma gestão descontrolada de conhecimento. O que acontece? Os ciclos de tratamento de não conformidade são superiores aos de melhoria. Né? Então, aqui a rotina, nosso faturamento está caindo, que é o que a gente está vendo agora em termos globais no mundo. Né? Vocês viram aí, a produtividade das empresas está caindo, o faturamento está caindo em quase todos os setores. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo épocas onde nós tratamos de resolver as não conformidades, nós não conseguimos, e os ciclos de melhoria são muito pequenos. Né? Mesmo com toda a inovação tecnológica que nós estamos tendo hoje. Nós precisamos reverter e ir para essa linha. Vocês veem aqui. Nós precisamos que os ciclos de melhoria sejam superiores aos ciclos de não conformidades. Né? Então, é evidente que isso é muito difícil. Esse tratamento, essa gestão de conhecimento que permite levar essa produtividade para cima, é muito complexa. Por isso que nós precisamos nos conscientizar. Então, nesse contexto, é imprescindível que as organizações comecem a valorizar e gerenciar adequadamente o conhecimento necessário para garantir a competitividade e a sustentabilidade dos seus processos e assim poder assegurar a sua sobrevivência. Tá? Bom, aqui tem um posicionamento de quanto vale, né, o conhecimento. Aqui você vê aqui o Baruch Lev é um professor, né, da Escola de Negócios, né, Stern, né, na Universidade de Nova York.
ele fala o seguinte, que 6 de cada 7 dólares do valor de mercado de uma empresa hoje está no conhecimento. Ou seja, é o principal ativo de uma empresa. E isso é o que a gente tenta abrir o olho, em princípio, com essas palestras de hoje e da semana que vem. Nós precisamos, em todas as empresas, em todos os setores, valorizar muito mais o tema do conhecimento. Então, é evidente que os ativos físicos são importantes, nós precisamos manter os ativos físicos, mas só com ativos físicos nós não estamos conseguindo reverter essa perda de produtividade que a gente está vendo sistêmica já tem mais de uma década, né? A gestão de ativos é uma chave para poder abrir o futuro de quase toda empresa, né? Benefícios que a gente tem com isso são vários, eu estou mencionando só alguns. Então, por exemplo, reduzir o custo, né? Com a perda de funcionários, vocês veem que nós estamos perdendo sistemicamente, ciclicamente funcionários. Então, a gestão de conhecimento permite reduzir o custo disso. Consolidar uma base de conhecimento que vai ser compartilhada por toda a organização e que deve ser avaliada e atualizada de forma contínua. Acelerar a curva de produtividade, né? De novos funcionários, que vocês veem que nós precisamos trocas cada vez mais frequentes de funcionários, com treinamentos assertivos, acesso a dados, informações e conhecimentos da organização. Padronizar processos e procedimentos adotados pela empresa, né, coisa que não é nada novo, né, a gente já sabe disso há bastante tempo. Reduzir as falhas e problemas causados por arquivos desatualizados, falta de comunicação horizontal e vertical dentro da empresa. Reduzir a defasagem de aprendizado e gerenciar de forma sistêmica o volume de conhecimento da empresa, o qual cresce de forma contínua. Estamos explodindo, nós vivemos uma época de explosão de conhecimento a nível mundial. E, por último, ampliar a vantagem competitiva em relação a concorrentes. Então, acho que o Brasil hoje precisa lutar muito, né, frente ao mercado mundial. Nós estamos em condições muito críticas hoje e acho que todas as empresas precisam acordar para esse tema da concorrência interna e concorrência externa. Essa é a primeira parte, né, dessa apresentação de hoje, né? Eu não sei, eu acho que o Fred não está presente, então eu vou dar continuidade à parte dele também. Oi, professor. Oi. Estou presente. Tá, não, o Fred... ok. É que ele mudou a visual. Ele me assustou. Não, ok. Então, ele está ali. Então, eu vou deixar com ele que vai fazer a segunda parte dessa apresentação. Fred, está com você. Beleza, obrigado, professor. Vou compartilhar aqui. Bom dia, pessoal. Então, tá vendo a tela aí, professor? Já está funcionando? Tá ok. Tô vendo aqui. Beleza. Ótimo. Então, dando sequência aí ao que o professor iniciou, né? Esse tema de gestão de ativo do conhecimento, ele veio para corroborar, né, na questão dos ativos, da gestão de ativos físicos, porque o patrimônio das empresas, como o professor já citou aí, né, ele não está somente no que a gente consegue pegar, né? Principalmente o conhecimento, ele está embutido aí dentro do que as pessoas sabem e as pessoas levam isso com elas quando elas saem das empresas. A gente vai definir, então, o que é a gestão de ativo de conhecimento, o que é um ativo de conhecimento e pontuar isso de forma mais clara e detalhada. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente não estourar o tempo. E vamos lá. O que é um ativo de conhecimento? Ele é uma estrutura de conceitos, informações, instruções que tem que estar organizado e precisa ser gerenciado de forma única, como uma entidade viva dentro da empresa. Por quê? Esses ativos de conhecimento, eles representam o maior valor financeiro da empresa. Aqueles dados do professor Baruch comprovam isso. O valor ativo de conhecimento, ele vai aumentar em relação direta com o número de pessoas que pode usar esse conhecimento. Então, se o conhecimento não tiver
disponível, acessível, claro, organizado, como a gente mencionou antes, ele não tem valor, ele perde o valor. E onde que está essa base de conhecimento? A gente já sabe, né? Às vezes fica como clichê que as pessoas são o ativo mais importante de uma empresa. E a gente consegue demonstrar o porquê disso. Como que é o conhecimento humano? Como que ele se encontra hoje disponível? De forma explícita, seria o quê? Todo conhecimento que está sistematizado, ele está formalizado em texto, gráfico, arquivos, plataformas, bancos de dados ou publicações. Já o tácito, ele é aquele que as pessoas adquiriram ao longo da experiência profissional, ao longo da vida. Você vai acumulando cada vez mais, não só informação, mas conhecimento, né? E o tribal, ele já é o conhecimento que a gente associa ao que é aprendido e compartilhado, só que dentro de um grupo, uma tribo. Pode ser no ambiente social, mas também no ambiente de trabalho onde a gente se encontra. Só que esse conhecimento tribal, ele não é acessível a pessoas que estão fora do grupo. Então, se esse grupo é desfeito, se o grupo é alterado, parte desse conhecimento se perde ou ele se perde totalmente, porque normalmente não está disponível de forma integral a todos os membros. Ele só aparece quando eu tenho essa conjuntura de todos os participantes da tribo contribuindo com a parte que eles detêm de conhecimento. Então, o efeito de se perder parte da tribo, ele é tão drástico quanto se o conhecimento fosse completamente tácito, ele não tivesse disponível. E o conhecimento corporativo? Ele já é a combinação do conhecimento tácito do tribal, documentado ou não, que foi adquirido dentro do contexto da operação de uma empresa ou de um negócio. E esse conhecimento corporativo, ele é a base de todos os processos de uma empresa. E, obviamente, se a gente baseia todos os processos de uma empresa num determinado conhecimento, os nossos resultados vão estar atrelados a eles. E o que está em risco, então, quando eu não faço a gestão de conhecimento? Se o indivíduo que detém o conhecimento, se ele é tácito e ele sai da organização, ou simplesmente se ele vai ser realocado, o negócio vai ser afetado negativamente. Por quê? Os substitutos, ou quem eu for trazer, ele não vai ter o conhecimento ou não vai ter a experiência de quem saiu pela porta, porque o conhecimento foi embora junto com a pessoa que o detinha. Então, qual que seria a alternativa? Recuperar esse conhecimento. Se ele não está disponível, ou então o novo funcionário, o novo colaborador, ele não dispõe da estrutura para acessar, é a mesma coisa desse conhecimento nunca ter existido. E agora a gente tem dados de pesquisa com fonte que também é fácil de conferir, 31,5 bilhões de perdas ao ano só pelas empresas deixarem de compartilhar conhecimento. Isso é dado do setor de telecomunicações. Quando a gente passa para a indústria aí, né, a indústria de serviço e tecnologia, a gente tem dados falando que a produtividade poderia aumentar em 28% se o conhecimento fosse melhor compartilhado, se essa cultura de compartilhar conhecimento ela tivesse já instaurada. Mas reparem só uma coisa, 20% eu recuperaria melhorando o compartilhamento de conhecimento. Isso não compensa nem a perda de produtividade que a gente já teve, que o pessoal apresentou anteriormente. E quando a gente fala que está tendo uma rotatividade muito alta e troca de profissionais, além de perder a produtividade que eu tinha de equipes que já tinham experiência, eu ainda tenho uma perda sobreposta de conhecimento que é inexistente. A coisa vai ficando cada vez mais assustadora, né? E quando a gente fala das lições aprendidas, né, lessons learned, e o registro do que foi adquirido ao longo da experiência, só 15% das empresas formalizam isso. Por enquanto, a gente estava falando de dados de pesquisa, só que a gente vai apresentar logo dados de empresas que a gente já está aplicando a gestão de conhecimento e a gente já está obtendo os resultados concretos, né, das medições e aferições que a gente está fazendo. Aqui vamos falar um pouco das consequências da gente ignorar os ativos de conhecimento. A primeira delas é a perda de produtividade, que se tornou, né, se já não era, um dos fatores mais críticos da sobrevivência das empresas. Porque com queda de faturamento e produtividade baixa, o que sobra? Além da produtividade baixa, quando eu não tenho
gestão dos ativos de conhecimento, eu vou ter baixa eficiência, porque eu não vou ter padronização, não vou conseguir manter os meus parâmetros ajustados, muito menos treinar quem está chegando de novo. A queda das margens de lucro e perder valor de mercado. Se eu assumir todos esses fatores, a gente está colocando em risco a sobrevivência do negócio, a sobrevivência da empresa. O que a gestão de conhecimento envolve? A identificação, análise e registro dos conhecimentos disponíveis e exigíveis dentro do ambiente corporativo. Então, depois da gente identificar, analisar e registrar o que se tem de conhecimento dentro da empresa, a próxima ação é planejar o que é necessário para fazer a manutenção desse conhecimento corporativo. Como que eu vou conservar esse conhecimento dentro da minha empresa e não permitir que ele saia pela porta, como a gente mencionou antes. E qual que é a finalidade de fazer essa gestão? A gente atingir os resultados estabelecidos pela diretoria, né? Eu tenho que bater meta. Para conseguir atingir a meta global da empresa, se eu perder a base para desenvolvimento das atividades, a consequência óbvia é eu não conseguir bater as minhas metas. Quais são os pilares para a gestão do conhecimento? Pesquisar e categorizar o conhecimento. Isso não vai aparecer de forma organizada, formal, categorizada, se eu não me aprofundar nos conhecimentos existentes. E o próximo passo seria avaliar, porque, obviamente, a gente tem gradação entre a informação, o que é mais relevante eu registrar, eu formalizar e eu documentar. E depois alinhar as atividades executadas com a estrutura de conhecimento existente na organização. Se eu encontrei informações e conhecimento tácito que não está formalizado, eu vou identificar onde eu preciso disponibilizar esse conhecimento, tornar ele acessível, de acordo com a estrutura de funcionamento e produção da empresa. Um risco que a gente corre é a depreciação dos ativos de conhecimento, porque como tem essa explosão de conhecimento e as coisas estão mudando numa velocidade cada vez mais assustadora, o ciclo de vida do conhecimento está cada vez mais curto. Então, a gente tem que estar muito atento. A gestão de ativos do conhecimento ela não é uma coisa estática. Eu não faço isso uma vez, escrevo na pedra e vale para a vida inteira. Tem que ser feita manutenção constante. E o valor de um ativo de conhecimento, a gente consegue fazer uma correlação direta ao valor de mercado dele com a capacidade que ele tem de manter a precisão ao longo do tempo. Ele não vai, se um ativo de conhecimento não deteriora, ele não perde precisão, ele não precisa ser revisado na sua essência ao longo do tempo, esse ativo ele é muito mais importante do que um outro ativo que ele precisa sofrer revisão de valor constantemente, por causa de falta de precisão. Se a gente sabe que o conhecimento e a gestão dele é tão importante e as pessoas que detêm esse conhecimento são tão importantes, por que a gente não vai fazer nada, não tomar nenhuma atitude para conservar o ativo mais valioso das empresas, que é o conhecimento? Aqui a gente chegou na parte prática, que é o que eu estava mais ansioso para falar, né? Fazendo a pesquisa dentro das empresas que a gente já começou a rodar o projeto, mais de 25% das pessoas falaram que as rotinas, o registro das rotinas não é feito, elas nem sabem o que é isso. De 0 a 25% das pessoas falaram que só metade das rotinas, entre 0 e 50%, são registradas. Mais ou menos 18% das pessoas falaram que 50% a 75% das rotinas são registradas e teve 32% mais ou menos que falou que mais de 75% das rotinas são registradas. Por enquanto a gente não está informando aqui, não foi feita uma auditoria para verificar de fato, né, quanto delas são registradas. Mas só a percepção e essa informação inicial já assusta bastante. E quando a gente começa a fazer as perguntas um pouco mais aprofundadas, porque além das rotinas serem registradas, elas são avaliadas por quem realmente detém conhecimento na importância de cada rotina, depois a gente faz outro filtro. A performance dos funcionários, ela está atrelada ao cumprimento das rotinas, e a gente falou antes que rotina é responsável pela maior parte do faturamento. E, por último, o treinamento dos funcionários é atrelado a ativos do conhecimento.
O cenário vai aparecer aqui de forma clara embaixo. A situação é que, se a gente tiver o melhor cenário, que tiveram só 30% quase que falou que 75% das rotinas são registradas, a hora que eu aplico que o teor, a quantidade de rotinas registradas e avaliadas, o meu número já cai para 28%. Quando eu acumulo outro filtro de pessoal treinado em rotinas registradas e avaliadas, eu já fico só com 12%. E aí, quando eu falo que eu meço a performance das pessoas treinadas em rotinas registradas e avaliadas, eu fico com um número muito mais assustador, só de 4%, quase 5%. Então, pessoal, para concluir e passar para as perguntas, a ideia era justamente provocar e deixar aí a dúvida. Essa dúvida ela não é hipotética, mas a gente está tendo essa informação dentro de indústria, dentro de empresas que a gente já está pesquisando. A gestão de ativos de conhecimento, ela está muito mais distante das empresas do que a gente imaginava. Por quê? A formalização, ela não acontece da forma que deveria, e o que a gente vem propor aqui é justamente uma ferramenta muito prática, muito direta, que não demanda complexidade nenhuma, só disposição mesmo das pessoas enxergarem o que pode ser feito, e em breve a gente vai estar falando na próxima semana de como aplicar isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor Daniel, Fred, por essa apresentação. Realmente um tema bastante relevante, assim, eu gosto, quando eu escuto sobre gestão de conhecimento, me vem logo à cabeça falar sobre o que grandes empresas hoje no mundo, você pensar no Facebook, no Google da vida, que são empresas que trabalham, que tem um produto que é basicamente informação, né? O produto deles que eles vendem é informação, e eles são uma das maiores empresas em valor de mercado do mundo, né? Então a informação, como o professor Daniel colocou, né, de cada 7 dólares de ativos da empresa, 6 dólares seria informação. Então é realmente um assunto bastante relevante e que muitas vezes acaba não sendo tratado da forma que deveria. Muito bacana, gostei demais da apresentação de vocês. Vamos passar agora para algumas perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui, e os participantes, por favor, vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas aqui para a gente. A gente vai ter um tempinho um pouco curto, mas as perguntas que a gente conseguir aqui a gente vai responder. A gente tem uma pergunta aqui do Claudio Miro. Para o professor Daniel, na gestão de conhecimento, como equilibrar a disseminação interna de conhecimento estratégico sem expor para o meio externo, impedir vazamento de informações estratégicas? Uhum. Esse tema é um tema bem crítico, né? Todo mundo fala de proteção intelectual, né? Hoje, né? Tentar resguardar, né? Um conhecimento que é estratégico para uma organização. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que separar, em princípio, dois temas. Um é o tema de sobrevivência da empresa. Então, assim, a gente precisa, em primeira instância, que todas as pessoas, ou seja, a empresa como um todo, todos os funcionários de uma empresa, estejam ligados no tema dos 3 tipos fundamentais de conhecimento, que é rotina, tratamento de não conformidades e de melhorias. Desses 3, o que pode estar mais afetado, né, por temas de vazar, né, de ser um pouco perigoso para uma empresa, é só a melhoria. Então, nesse caso, as empresas, em geral, já têm dispositivos que permitem, de alguma forma, cercar um pouco isso. Então, assim, eu acho que isso é algo extremamente importante, né? Vocês proteger, a empresa proteger esse conhecimento, né, que leva a uma melhoria de faturamento, né, seja uma patente, etc, etc. Mas o que acontece? Isso não é o que está definindo a perda de produtividade das empresas. Você vê que, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que nós estamos tendo, né, com patentes, etc, etc., a produtividade em geral está caindo. Por quê? Porque nós não conseguimos manter nem a rotina. Ou seja, nossas rotinas não estão documentadas. Você viu os dados que o Fred apresentou, né? Ou seja, mais da metade do que a gente faz em uma empresa em termos de rotina não está documentado. E a rotina, em princípio, basicamente só atinge a empresa.
Ou seja, muito difícil que uma atividade de rotina vaze e ajude outra empresa. Muito difícil. Normalmente as atividades de rotina se atingem a empresa, são muito específicas, né? Mas nem a rotina a gente garante, né? E tem outros fatores que não é só documentar. Treinar, a gente não treina as pessoas, que é um ponto extremamente complexo. Nós recebemos normalmente pessoas novas e elas não são treinadas. Então, nos ativos de conhecimento da própria empresa, né, que já deveriam existir. Então, assim, esse panorama, esse conjunto de panorama que é complexo. Então, eu acho, sim, tem que existir proteção intelectual, sem dúvida nenhuma, mas isso não vai, de alguma forma, em contra a resguardar a rotina toda de conhecimento que uma empresa tem, que vai muito além da melhoria, né? Vai rotina e vai tratamento de não conformidade, que os setores de manutenção conhecem muito bem, né? Análise de falha. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Uma outra pergunta que a gente tem aqui. Como vocês avaliam a gestão de conhecimento hoje na indústria brasileira, especialmente na área de manutenção? Imagino que seja o nível, né, de como que está hoje o nível de gestão de conhecimento dentro das empresas. Eu acho que o Fred acabou mostrando até alguns dados ali de algumas pesquisas, né, mas como que vocês avaliam o cenário hoje do Brasil? Olha, é um tema muito novo, né? A gente está começando, né, a consolidar dados, né? O Fred já apresentou esses dados que a gente apresentou aqui, correspondem à rotina. Nós temos dados também assim, equivalentes a isso para melhorias e também para tratamento de não conformidades, né? Que não temos como apresentar, em princípio, né, na palestra de hoje, mas nós já temos dados consolidados disso. Então, o que eu posso falar é que nós precisamos trabalhar essa base de dados. Nós estamos convocando, por isso que nós chamamos a esse projeto de GAC, Projeto de Gestão de Ativos de Conhecimento. Nós queremos que as empresas façam essa medição, né? O primeiro passo nesse projeto é fazer uma medição de como estão esses 3 ativos de conhecimento: rotinas, melhorias e TNCs em cada empresa. Então, nós vamos fazer, a semana que vem, o lançamento oficial desse projeto. As empresas que quiserem realmente fazer esse estudo inicial, nós estamos abrindo para fazer esse estudo de graça. Nós estamos querendo que seja feito pelas empresas, tá? O Fred, você quer falar também alguma coisa, né? Isso é muito interessante, porque a possibilidade que a gente está ofertando aqui, nesse primeiro momento, é de ofertar um diagnóstico parecido com o que a gente apresentou aqui, de rotina, melhoria e não conformidade, para quem quiser, quem está assistindo, no final da terceira palestra, né, na semana que vem, a gente vai passar, simplesmente coletar a lista dos e-mails. Quem quiser participar, a gente vai enviar um questionário, e a partir das respostas desse questionário, obviamente, a gente vai manter o nome da empresa guardado, protegido, e vamos responder diretamente para a empresa qual que é a situação atual dela, qual que é o status de gestão de conhecimento que a sua equipe se encontra. Então, assim, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, eu queria gravar especialmente, oferecer diretamente para ele. Acabou ficando como anônimo aqui a pergunta da pessoa. Tá, mas aí porque quem está assistindo hoje, se não tiver oportunidade de assistir na semana que vem, seria interessante a gente poder divulgar, né, de ir para o site da Vitec, para o YouTube, LinkedIn, que a oferta vai estar valendo aí por um período, acredito, a gente até o dia 14, né? Quem passar o e-mail, por uma questão de capacidade de processamento até, a gente vai estar fazendo esse diagnóstico de forma gratuita, como o professor falou. Então, escolher um setor dentro da empresa, uma área específica, de acordo com o interesse de quem estiver se candidatando, né? E a gente consegue mandar esse relatório aí até o final do mês. Perfeito, uma iniciativa muito interessante, né? Para a gente ter realmente esse panorama geral de como é que está a gestão do conhecimento. Exato. Muito parabéns aí pela iniciativa, realmente vai fazer uma diferença muito grande aqui para a indústria brasileira. E a gente se compromete a fazer essa divulgação, então, para todas as pessoas que estão inscritas aqui no nosso evento, né? Então, vamos fazer essa divulgação para que quem realmente tem interesse de participar desse primeiro momento aí de pesquisa, né, de levantamento de dados, possa entrar em contato com vocês. Só relembrando,
A gente vai ter uma palestra no dia 10 de setembro também, nesse tema de gestão do conhecimento, para mais aí com um conteúdo mais aplicado, né? Vai ser mais voltado a estudos de casos que já estão sendo realizados na indústria brasileira. Então, verifiquem aí na programação, no dia 10 de setembro, a gente vai ter também uma segunda palestra, uma continuação dessa palestra aqui, introdutória sobre gestão do conhecimento, mais voltada para a aplicação. Então, você que tem interesse nessa área de gestão de conhecimento, entende essa função estratégica da gestão de conhecimento, por favor, não perca essa palestra dia 10 de setembro, que já vão ser casos reais, aí, aplicações reais. Então, o nosso tempo aqui já está fechando. Eu queria agradecer muito ao professor Daniel, ao Fred, por ter compartilhado um pouquinho do tempo aqui, um pouquinho do conhecimento de vocês. A Vitec, que eu, em nome da Vitec, eu agradeço vocês por ter separado esse tempinho para compartilhar esse momento com a gente. Muito obrigado. Ok, muito obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Perfeito. Então, pessoal, vamos continuar para a nossa segunda palestra. Agora eu passo a bola para o Luiz Fernando. Ele vai continuar com vocês com a nossa segunda palestra do dia. Então, já fica meu agradecimento a todos e eu espero contar com vocês aqui nos nossos 9 encontros que vamos ter pela frente.